estranha. Quando seminarista, eu e minha família fomos fazer um trabalho lá no interior da Paraíba, numa cidade quase já no Ceará. Souza, o nome da cidade. E eu me recordo, hoje, eu estava me recordando desse fato, que a revista da Escola Dominical falava sobre Deus falar no dia de hoje e operar milagres no dia de hoje. E eu estava dando a lição para uma classe única e eu estava falando que Deus continuava agindo no dia de hoje como Ele fazia antes. Ele continua curando, continua falando, revelando, Ele continua fazendo as mesmas coisas. Nós é que muitas vezes limitamos o agir de Deus. E um presbítero então se levantou, falou: é muito difícil acreditar nisso daí, seminarista. Eu falei: por quê? Falou: era muito fácil para o povo que estava andando com Jesus acreditar que Ele operava milagre, mas hoje a gente é muito distante dessa realidade. Falei: talvez o senhor precise que os seus olhos sejam abertos, meu irmão. Mas Deus, Ele é tão bom, que para selar ou autenticar aquilo que a gente estava falando, enquanto estava encerrando a escola dominical, lembro como hoje, minha esposa também, estávamos sentados no segundo banco do lado direito da igreja, e no primeiro banco tinha uma senhora com uma menininha, cabecinha raspada. Eu achei aquilo tão interessante, até ri, porque a menina com a cabecinha raspada, um vestidinho todo rodado, mas muito interessante. E eu ri para dentro, mas eu ri, me desculpe, mas é a verdade. E quando eu estava lá fora, a irmã ia saindo com a menininha, aí falou: olhe pela minha filhinha, hoje nós vamos sair daqui de Souza, estamos indo para João Pessoa, vou internar a minha filha, ela tem um problema sério. Não dá para você fazer uma visita para a gente hoje à tarde, não? Eu falei: dá. Falei com a minha esposa e fomos fazer a visita. Quando chegamos na casa, descobrimos que ela era esposa de um pastor que era pastor das igrejas do setor rural, de umas 2 igrejas. Eu conhecia o pastor. Se alguém quiser, eu tenho. Eu peguei na carta que ela me escreveu. Eu não vou contar o porquê que ela me escreveu, mas falando como Deus havia nos usado para o que eu vou relatar agora. E quando nós estávamos lá, antes de orar, Deus falou para mim. Deus falou. Diz: coloca essa menina no teu colo, impõe a mão sobre ela e ora. Irmãos, eu obedeci ao meu Deus. Eu coloquei aquela menininha no colo e eu e minha esposa, nós oramos por ela. Sabe qual foi o resultado? A menina não foi para João Pessoa ser internada no Instituto de Psiquiatria, porque Deus curou, porque eu ouvi a voz de Deus e nós, eu e minha esposa, resolvemos obedecer. A menina se agarrava à saia da mãe, aonde quer que a mãe fosse, ela estava ali agarradinha na saia da mãe. Era dormindo e acordada, a menina não largava para todo lado. Literalmente, eu não estou exagerando, Deus é testemunha. E a menina não foi para João Pessoa para ser internada. Sabe por quê? Porque tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho. E o Espírito Santo falou ao meu coração naquela oportunidade. E eu resolvi atender. Quem sabe você já pode ter perdido alguma oportunidade de escutar Deus falar e não obedecer, e perder uma grande oportunidade de ver um milagre acontecer. Mas eu quis colocar em primeiro lugar que existem algumas formas que Deus fala. Deus fala de maneira espetacular ou miraculosa, eu sei lá, de maneira que é anormal para o ser humano. Mas Deus fala também disciplinarmente. Sabe, quando eu olho para a Bíblia,
eu vejo que Deus, Ele fala de maneira disciplinar porque Ele nos ama. Quando a gente escuta Deus falar ao nosso coração, quando Deus nos orienta, quando Ele muitas vezes usa uma mensagem que atinge profundamente o nosso coração, mas a gente continua resistindo, rebelde, e quer somente só se apegar-se a ganhar dinheiro, a fazer o pezinho de meia, sem se recordar de que Deus colocou você aqui, meu irmão, não para você ganhar dinheiro, mas para você fazer a vontade dEle. Para você honrá-lo com a sua vida, com os seus bens, com o seu tempo. Irmãos, eu não posso deixar de pensar que em toda a minha vida, aqui neste país, 25 anos, eu nunca vi nenhuma igreja, mesmo se fechando, mesmo se quebrando, pegar todos os bens de uma igreja e passar para um grupo, principalmente de imigrantes. E o que a gente vê, ele me contou a história, muitos anos atrás, quando eu era pastor, e ele lá, ali na A1A, e ele me contou, falei, meu irmão, Deus autenticou o seu ministério, a sua decisão, com uma provação de ouro, porque nunca eu vi algo dessa natureza acontecer. Deus honrou a sua fidelidade. Irmãos, mas muitas vezes a gente não quer reconhecer quando Deus, de alguma forma, está falando. De maneira forte e quase que redundante, Ele se revela, mostrando que Ele está se revelando ao nosso coração. Quando a gente não atende a voz de Deus, a maneira como Ele se revela, o segundo passo, infelizmente, é Deus falar de maneira disciplinar. Ou seja, quando Deus falou para Adão e Eva, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, exceto, só existe uma restrição, não comam desta árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única exigência de Deus foi transgredida pelo homem. Se eu for seguir o pensamento das pessoas que acham que Deus é bonzinho, que não vai lançar absolutamente ninguém no inferno, em parte é uma verdade. Deus não lança ninguém no inferno, a pessoa decide pegar o caminho e ir. Mas quando eu olho para alguns exemplos da Bíblia, meus irmãos, eu tenho que chegar à conclusão de que Deus estabelece algumas regras, Ele fala, Ele se revela, e quando o homem desobedece, ele tem que arcar com as consequências. A única restrição feita por Deus foi, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você morre, você vai morrer. E a palavra de Deus diz, vocês conhecem, eu não vou repetir tudo detalhadamente, que Adão e Eva escutaram a voz do inimigo e cederam e desobedeceram. Bem, se Deus não lança ninguém no inferno, se Deus não, Ele é muito bom, Ele é muito amor, Ele não vai fazer absolutamente nada, Ele iria passar a mão sobre a cabeça de Adão, tá bom, meu filho, eu vou te dar uma segunda chance. Não foi assim. Vivia-se na época daquela alma que pecar, essa morrerá. Olho por olho, dente por dente. Não tinha como desobedecer a Deus, castigo. Mas em Gênesis capítulo 23, versículo 22 e 23, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós depois que ele comeu. Conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente.
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra da que fora tomado. Deus disciplina ou não? Desobediência chama disciplina ou não? Será que Deus mudou? Deus mudou, continua o mesmo. Puniu a Caim. Todos conhecem a história de Caim. E Deus então chega e se revela de maneira especial para Caim. Diz: Caim, o que está acontecendo com você? O pecado está à sua porta, está à porta do seu coração. Cabe a você conter. Todos conhecem a história. Afinal de contas, no final de uns tempos, chega Caim, vai e oferece a Deus uma oferta. E quando a gente analisa no final de uns tempos, a gente chega à conclusão seguinte: no final dos tempos, o fruto. O que era? Era o melhor, era a primeira coisa, era o fruto melhor, era o fruto mais, com mais vigor, mais verdinho, mais cuidado. Era o final da safra, irmãos. Era o resto. E nós encontramos a partir dali dois tipos de adoradores dentro da igreja: aquele que adora a Deus com o resto, e aquele que adora a Deus com as primícias de tudo que Deus lhe concede. E aí a gente encontra Abel, por sua vez, traz das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, e a revelação de Deus ali agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Ainda continua muitos Abéis dentro da igreja, e também muitos Caíns, alguns trazendo o resto e outros trazendo as primícias. Uns aceitos e os outros rejeitados. Tem um irmão na igreja ali, que a gente, lá, o Edão conheceu, o Maurão. Maurão, ele lavava carro. Antes ele trabalhava em outra profissão, mas ele lavava carro. Ele não levava cheque para a igreja para entregar o dízimo. E ele pegava as notas mais novas, menos amassadas, para trazer. Ele falava: pastor, olha, está vendo? Olha, tudo lisinha aqui, ó, desamassadinha. Eu trago para Deus o melhor. Uma alegria tão grande de trazer o dízimo para a casa do Senhor. Ele trazia o melhor, aquilo que ele realmente achava que era o de bom para Deus. Eu não vou contar a história, mas existe uma história que provavelmente vocês conhecem: a nota de $1 e a nota de $100 que estavam conversando. Quem nunca escutou, depois a hora dessa eu conto. Só que a nota de $1 andava nas igrejas, e a de 100 andava nos cassinos, nos hotéis. A gente pegando o resto e trazendo para Deus. Preciso ter certo de cuidado. E aí, Gênesis 4, Deus adverte para Caim o pecado que estava à porta dele. Mas quando a gente chega no 4, do 10 a 15, o Senhor aparece para cobrar de Caim a desobediência. A coisa foi se avolumando lá dentro dele, a inveja, o não ser aceito, o descontentamento, o ódio. E ele mata o irmão, e Deus diz: onde é que está o teu irmão? Eu, por acaso, sou tutor do meu irmão, eu vivo tomando conta dele, não sou babysitter. Em outras palavras, é o que ele estava falando para Deus. Ele diz: o sangue do teu irmão clama da terra. Você fez errado, você desobedeceu, agora você é maldito, amaldiçoado. E ele não se arrependeu em nenhum momento. Irmãos, a gente vê então Deus castigando Caim. Deus castiga o homem que na Bíblia é considerado o homem segundo o coração de Deus, Davi, que ao invés de estar na guerra, estava no pátio da sua casa, e de repente ele vê uma mulher bonita se banhando e pergunta quem era, e manda trazer a mulher, adultera com a mulher, depois mata o marido da mulher. E aí Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. E ele é castigado pelo Senhor. E Natã, então, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 em diante, diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante o Senhor?
a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E o preço foi muito alto, o castigo foi tremendo, a família praticamente destruída por conta da desobediência. O que é que Deus tem falado a você que você precisa consertar na sua vida? Meu irmão, minha irmã, a pressa de Deus em você se colocar à disposição do Senhor para ser usado por Ele. A pressa de Deus. Um casal, no livro de Atos, no capítulo 5, resolve enganar o Espírito Santo. E o que a gente encontra, irmãos, é que Deus falava, ou falou aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, e eu quero usar agora um exemplo do Novo Testamento, capítulo 5. Ananias vende a sua fazenda, vende as suas terras, e combina com a mulher, de levar uma certa quantia e dar a entender que aquilo era o preço total. E Pedro então questiona, e ele diz, foi por esse valor mesmo. E o resultado, morto, para o testemunho da igreja. A mulher chega, morta também, porque havia entrado de acordo em enganar o Espírito Santo. Deus, Ele disciplina, e quando Ele disciplina é porque Ele nos ama. Eu estou visitando agora, assumimos, eu e o pastor Carlos, e existe mais gente, eu creio que nós somos os últimos que estamos nesse ministério, ou os últimos que foram chamados. E toda vez que um dos presos me vê, ele começa a chorar, porque ele diz que eu sou resposta de oração de Deus. Ele chora copiosamente. E eu mostrei para ele a semana passada, no estudo bíblico, que se ele está debaixo de disciplina, é porque Deus tem um plano na vida dele. Se você em algum momento, ou se você está agora sendo disciplinado pelo Senhor, lembre-se que Deus castiga todo aquele que recebe por filho. Não lamente, mas se arrependa e se achegue bem aos pés do Senhor, pedindo e clamando pela misericórdia dele. Porque quando Deus ele fala de maneira espetacular e nós não atendemos, ele fala através da disciplina. E quando nós nos arrependemos, ele então usa de misericórdia. E uma das formas como Deus também fala no dia de hoje, através do Filho, é através da misericórdia. Irmãos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Eu gostaria de ler esse versículo para os irmãos. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, o teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá. Deuteronômio 4, 30 e 31. Nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. É tão bom a gente ouvir uma mensagem aonde fala que Deus promete não nos desamparar, usar de misericórdia, não nos destruir, não se esquecer da aliança. Que tremendo, que maravilhoso. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu me arrependa e que peça a misericórdia dele, porque um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Eu gostaria de usar dois exemplos, já estamos adiantados na hora, dois exemplos na Bíblia. Vocês conhecem a história de Moisés. A sua irmã Miriam, um pouquinho mais velha do que ele, saiu acompanhando aquele cesto de junco que tinha sido jogado no rio. E ela sai acompanhando para ver quem é que ia pegar aquela criança. E chega a rainha, a princesa, pega e ela imediatamente se oferece. A senhora quer que vá buscar alguém dos hebreus para amamentar essa criança? Diz, quero. E daí então a gente vê que Miriam era alguém muito querida.
era alguém que amava Moisés. E Moisés, sem dúvida, amava, que a gente encontra Moisés intercedendo por Miriam. Mas, irmãos, diz a palavra de Deus que Miriam e Arão entraram num complô para falar mal de Moisés. E sabe qual foi o resultado? É que Deus disciplinou Miriam. Deus fez com que ela se tornasse leprosa. E Moisés então intercedeu por Miriam, está no capítulo 12 de Números. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E aí a gente vê Deus respondendo a Moisés: se o seu pai tivesse cuspido no seu rosto, ela não sairia do arraial por 7 dias? Ela vai ficar fora durante 7 dias. Só e somente 7 dias. Deus restaurou Miriam, trouxe de volta Miriam. Deus disciplinou, mas Deus curou Miriam. Deus tem disciplinado você, mas Deus também pode restaurar você. Deus pode curar você. Se arrependa se alguma coisa está errada na sua vida e você vai ver a mão de Deus levantando você novamente e tornando você um instrumento, um vaso na mão dele. Amém? Há um outro caso que eu encontro aqui, quando Deus livra Israel. Israel começou a murmurar. E vem do deserto, chega na beira do mar, começa a murmurar. E aí Moisés diz: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora por todo esse povo? E Deus então diz: olha, por que você está clamando a mim? Diga a Israel que marche. E você, levante o seu bordão, toca o mar. E aí o povo atravessou a pés enxutos. Deus usou da sua misericórdia, mesmo o povo murmurando, mas houve alguém que intercedeu. Você está entre os intercessores? Essa semana eu fiz uma observação, desculpe, pastor Patente, eu falar isso, mas fiz uma observação. Nunca na minha história eu vi uma igreja sempre ter mais homens do que mulheres na reunião de oração. E eu vejo isso aqui. Sempre mais homens do que mulheres. Porque eu falei de intercessão. Mas a gente pode mudar essa história. Não pode? Pode ou não? Pode, e nós devemos mudar essa história. Então encontramos Israel tendo a intercessão de Moisés e o Senhor dizendo: por que é que você está clamando a mim? Diga a Israel que marche. E você, levante a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar e divida-o para que os filhos de Israel atravessem. Vemos o quê? A misericórdia de Deus não permitindo que Israel fosse oprimido novamente pelos egípcios. Irmãos, nós vemos Deus também no dia de hoje usando da sua misericórdia. Quando Ele enviou Jesus encarnar no ventre da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, assumindo a nossa forma, a forma de homem, para manifestar a glória de Deus. E aí eu quero dizer, no versículo 3 diz o seguinte, que Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Quer ver Deus? Olha para Jesus. Como ver Jesus? Revelado na Bíblia. Ele está aqui, Ele está revelado. Ele cumpriu aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus veio para cumprir a profecia. Glória seja dada ao seu nome. Nós vemos então a manifestação maior da graça de Deus, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Irmãos, se estamos debaixo de disciplina, precisamos nos arrepender e clamar pela misericórdia do Senhor. Deus, Ele tem falado de maneira miraculosa, ou espetacular, ou sobrenatural. E quando nós não atendemos, Ele usa a disciplina. E quando nós entendemos Deus agindo através da disciplina, então Ele usa de misericórdia. Você quer a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Curva a sua cabeça. Eu quero convidar você, com a sua cabeça baixa, fazer uma retrospectiva na sua vida e pensar
Você sabe exatamente quando Deus falou de uma maneira especial ao seu coração. E você colocou outras prioridades na sua vida, ou talvez você até tenha atendido. Mas Deus está chamando você a um compromisso maior. Porque Ele não quer usar disciplina, Ele não sente prazer em disciplinar você. Ele não tem prazer na morte do homem, mas sim Ele tem alegria quando um pecador se arrepende e se volta para Ele. Deus, Ele falou aos pais pelos profetas, e nos últimos dias Ele nos falou e fala por Jesus. Se eu fosse contar às vezes os milagres que Deus já operou em minha vida, a maneira como Ele já se revelou, eu iria passar a noite falando aqui. Talvez você tenha experiências várias, da maneira como Deus tem vindo falar ao seu coração muitas vezes. E nessa noite, Ele está chamando você, para que você possa se arrepender, a fim de que Ele não tenha que usar da disciplina, pois Ele o recebeu, ou lhe recebe como filho, como filha, porque a misericórdia dele é estendida ao seu coração. Levante-se em nome de Jesus e aceite o perdão do Senhor, a misericórdia que hoje Ele estende sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, pastor Patrício. Glória a Deus. Aqui está um convite. Convite de Deus para nós. Cearmos com Ele. Estreitarmos nossa comunhão, nosso relacionamento com Ele. Rompermos com aquilo que nos separa dEle. E olhar para Ele como um Deus de amor, de graça, de bondade e de misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, na verdade, esse capítulo foi um capítulo para corrigir e orientar a forma correta de se fazer. A igreja de Corinto estava passando por um momento delicado na sua história. Ela se deixou influenciar por algumas teologias modernas e influência de alguns apóstolos que se infiltraram e começou a deturpar a vida da igreja. E Paulo escreve a sua primeira carta e a segunda também para corrigir, para orientar e apresentar um norte, uma direção. É assim que a igreja tem que caminhar. Essa é a forma correta de agir. Eu creio que essa palavra, de alguma forma, foi uma advertência de Deus para nós. Mas no que diz respeito à orientação da ceia, o que estava acontecendo? Estava acontecendo um abuso. Porque a ceia não era feita dessa forma, com um cálicezinho, desse tamanho. Possivelmente maior do que isso. Pão, outros tipos de comida. Mas sempre, depois que comiam, tinham o partir do pão e do vinho. Mas o que estava acontecendo na igreja? Algumas pessoas começaram a formar grupos e começaram a valorizar mais a comida do que a comunhão com o Senhor através da ceia.
Então, cada dia que passava, eles levavam mais comida, e aqui formava esse grupinho. Aqui é o grupinho lá de Belo Horizonte, ali. Esse aqui é o grupinho lá do Mendes Pimentel. Esse grupinho aqui é o grupinho de não sei aonde. E ficavam só os grupos. Normalmente, poder aquisitivo melhor, porque a igreja de Corinto é a que teve melhor poder aquisitivo. Mas, paradoxalmente, foi a igreja que menos contribuiu. Interessante, né? Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham menos recursos e que não tinham como trazer comida, elas ficavam sem participar da ceia. E aqueles que tinham mais recursos traziam muita comida e muita bebida, chegando ao ponto de se embriagarem e de se fartarem com tanta comida. E Paulo disse: olha, comida vocês comem em casa. O que Paulo queria mostrar, olha, esse momento é um momento de comunhão uns com os outros e com o Senhor através da ceia. E Paulo então diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Foi isso que Jesus falou para ele, revelou para ele, e ele passou para nós. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, na verdade o pão continua sendo pão. O cálice, o vinho, continua sendo vinho. Mas aqui, no pão e no vinho, há um simbolismo espiritual profundo e tremendo. O pão representava o corpo de Jesus, que seria partido na cruz do Calvário, já começando no seu sofrimento, e o vinho, o sangue que seria vertido para nos purificar de todo pecado. E Paulo diz: vocês não podem permitir que esse banquete que vocês estão fazendo tire de vocês o que de mais importante tem nesse culto, que é essa lembrança, essa memória do que Jesus fez na cruz do Calvário por amor a mim e a você, e que Ele vai voltar. E hoje eu quero convidar os irmãos a fazer a mesma coisa. Quando participar da ceia, do pão e do vinho, eu quero convidar você a pensar no sacrifício de Cristo feito no seu lugar. A Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ela não é da Igreja Vida Abundante, é a ceia do Senhor. Não foi a Igreja Vida Abundante, não foi o pastor Cássio, e não foi ninguém, a não ser Jesus Cristo que morreu no seu lugar. Portanto, se você já se identificou com Cristo, entregando a Ele a sua vida, reconhecendo como Senhor e Salvador da sua vida, você está convidado a participar desse banquete espiritual. Jesus disse assim: que aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem parte comigo. Vamos nos colocar de pé, queridos. Senhor, aqui estão o pão e o vinho, simbolizando o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus Cristo, partido e derramado por nós. Que encontremos nesse instante a purificação dos nossos pecados, para que possamos participar dignamente da ceia do Senhor.
mas que o façamos com responsabilidade e com compromisso, Pai, de fazer isso, anunciando a morte do Senhor até que o Senhor volte. E se estamos anunciando a morte do Senhor até que o Senhor volte, é porque o Senhor ressuscitou. Que possamos nos comprometer em pregar e falar de um Cristo vivo e que ainda hoje opera milagres e ainda nos transforma em novas criaturas. Que esse seja o compromisso de cada um, Senhor. Não para o crescimento da Igreja Vida Abundante, mas para o crescimento do Teu reino em obediência à Tua palavra. Ó Deus, santifica e abençoe esses alimentos, para que se transformem em alimento para a nossa alma, em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão Diácono Daniel para nos auxiliar na distribuição do pão. Nós vamos reter o pão até que todos possamos comer juntos. Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Quero convidar o pastor Davi para nos ministrar o segundo elemento, o vinho. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Imitando o nosso Mestre, participemos do segundo elemento. Morte me livrou.
nosso culto vai continuar lá no salão social. Portanto, não vá embora sem participar conosco da continuidade lá no salão. Lembrando que nas quartas-feiras, às 7h30, nós estamos aqui orando. E o pastor Davi quer ver mais mulheres, né? Mas não tem muito homem também não, viu, pastor? Tem pouco homem também, né? Mas nós queremos ver mais gente engajada nesse projeto. Eu vou trazer na semana que vem essa noite eu dormi muito pouco. E eu vi uma mensagem no Facebook assim: acorda-se, você não está com insônia não, é Deus chamando você para orar. E eu lembrei disso, não é? Essa noite, pensando, só falta mais uma noite e minha mulher vai estar aqui, se Deus quiser. Então, eu comecei a orar. Eu sempre começo a orar para os irmãos, pensando nos irmãos. E me veio algo na minha mente, no meu coração. E semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre isso. De talvez os 7 primeiros dias da semana, da gente reunir um grupo aqui, um grupo que quiser. Você não precisa nem sair de casa. Talvez um dia assim, mas não naquele horário. A gente fazer um compromisso de, naqueles 7 dias, 3 horas da manhã, levantar um clamor em favor de várias necessidades da igreja, da sua família, da minha família, das nossas famílias, desse país, do nosso país. Um avivamento espiritual começando com a minha vida, com a sua vida. Então, todos os dias, os 7 dias, todos os 7 primeiros dias do mês, às 3 horas da manhã. Semana que vem eu falo um pouco mais sobre isso. Vai pensando e dizendo assim: olha, Deus, eu quero me colocar na brecha, eu quero me colocar, ser um desses. Eu não sei quanto Deus vai levantar entre nós, mas eu quero ser um desses. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai combinar as duplas, em que um vai ligar para o outro, ou para outra, e dizer: ei, só estou ligando só para você acordar, para a gente orar. E desliga, e aí a gente ora. Cada um levanta, vai na sala, vai no quarto, onde você quiser, mas levanta, e vai dobrar o seu joelho, e vai clamar ao Senhor. Tá bom, pastor? Irmãos, pode ter certeza que a mensagem que Deus me deu para compartilhar com vocês foi algo que eu tive que lutar muito para pregar, porque a minha vontade era não pregar, apesar de que Deus tinha me falado já há uns 2 meses que eu deveria pregar. Agora, a minha parte eu fiz, o Espírito Santo também, e Ele vai continuar trabalhando no seu coração. Dê um passo para obedecer. Senhor, leva-nos agora a uma semana de vitória. Traz a tua serva Jandira debaixo da tua bênção. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que a tua graça esteja sobre a vida da igreja abundante. Ó Deus, abençoa também, Senhor, a vida do pastor, os oficiais, aqueles envolvidos com o ministério de crianças, de louvor, de som. Que o Senhor seja, Senhor, com esta igreja para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar olhando para ti, que és o autor e consumador da nossa fé, o Senhor da igreja. E agora, meus amados, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito, seja sobre cada um de vós, meus amados, e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e até a volta do Senhor. Amém. Que Deus os abençoe.